Evangelho de João, capítulo 6, que foi a mensagem que o Senhor mandou para nós. João, capítulo 6, em nome do Senhor Jesus. A partir do verso 25, amém? 24, perdão. A partir do verso 24. Quem achou, diga amém. Eu vou ler o 24, a igreja leu o 25 e assim sucessivamente. Diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade eu vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, e a qual o Filho do Homem nos dará, porque ele é este o Pai Deus e seu nome. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, que dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem vem em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma vos farei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou. Está certo? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, fala com as nossas almas, abre o nosso entendimento, para nós compreendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, pode se assentar. Dê uma salva de palmas para Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, essa mensagem é muito importante, porque ela revela muita coisa sobre Jesus. Jesus, ele morava em Cafarnaum, ele tinha uma casa em Cafarnaum, que foi a mesma casa onde ele curou aquele paralítico que foi levado por 4 amigos. E certa vez Jesus estava andando e os discípulos de João estavam seguindo eles, pensando que ele não tinha percebido. E aí ele parou e perguntou: o que vocês querem? Eles falaram: não, nós queremos saber onde o Senhor mora. Falou: venham e vejam. E levou eles até essa casa em Cafarnaum. Então, após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus passou a ser mais seguido. As pessoas começaram a buscar mais a presença dele, física mesmo. Por quê? Não precisava trabalhar, porque ele dava o pão. Naquele tempo as pessoas não tinham as tecnologias que tem hoje, então as pessoas não trabalhavam para comprar celular, para comprar carro novo, para comprar
essas coisas, fazer aspiração, essas coisas que o pessoal procura no mundo hoje. O pessoal, eles trabalhavam para se alimentar e para morar e para se vestir. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo que se a pessoa tem o que se vestir e onde morar, para dar graças a Deus por isso, se contentar com isso, não buscar além disso, porque não haveria mais necessidade de mais nada. Então, quando aqueles homens viram aquele sinal que acabou a comida e Jesus deu para eles de graça a comida, então eles pensaram: poxa, não precisamos mais trabalhar, vamos só ficar atrás dele, porque comida não vai nos faltar. E Jesus não deu comida só para os homens, deu para os homens, para as mulheres deles e para os filhos deles. Então eles pensaram: poxa, vamos ficar nele. Só que o Senhor Jesus, ele tem a totalidade do Espírito de Deus. Então todos os dons espirituais se manifestam através de Jesus. E várias vezes a Bíblia diz que Jesus, sabendo a intenção do coração, disse. Então eles começaram a seguir Jesus. Se você ver no verso 23, o verso 22, que eram vários barcos, eles chegaram aí para o outro lado do mar, atrás de Jesus, e foram até Cafarnaum, na casa de Jesus, ver se Jesus estava lá, porque Jesus, meio que entre aspas, deu uma sumida, porque Jesus precisava descansar também, porque Jesus se cansava aqui na terra. Quem sabia disso diz amém. Jesus experimentou que era cansaço, tanto que quando houve aquela tempestade no meio do mar, ele estava dormindo no barco. E há um trecho de Marcos que Jesus diz assim para os apóstolos: venham para cá e descansem um pouco, porque amanhã vai ser muito comprido o dia, porque diz que nem comer os discípulos conseguiam comer de tantas pessoas que iam e vinham. Então Jesus, ele precisava descansar, mas quando as pessoas o encontram, porque eles encontraram, e perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Porque eles estavam procurando ele, eu estava achando, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus não respondeu a essa pergunta. Jesus não falou para eles: eu cheguei aqui tal hora, cheguei aqui meio-dia, cheguei aqui 10 da manhã, cheguei aqui de madrugada. Não. Jesus dá a seguinte resposta para eles: na verdade, quando Jesus fala assim, na verdade, é como se ele tivesse falado sinceramente. Vou te falar uma coisa, vou ser sincero com vocês, porque ele repete duas vezes, na verdade, e depois confirmar, na verdade mesmo, eu estou te falando, é real mesmo. Vocês não estão me procurando pelos sinais que vocês viram, ou seja, vocês não estão me procurando porque viram perdão de pecados, porque viram a água se transformar em vinho, porque se fosse isso, eles já estavam seguindo Jesus desde aquele tempo. Mas não, só começou aquela multidão a seguir ele após a multiplicação dos pães e dos peixes. E muitas pessoas, irmão, hoje se aproximam de Deus nessa intenção. Eles só estão com Deus porque querem que Deus prospere, porque sabem que Deus prospera. Eles sabem que Deus dá e Deus não tira. O diabo, ele tem uma mania, ele dá com uma mão e tira com as duas. Mas Deus não, ele dá e Deus não se arrepende de ter dado. Amém? Então, se Deus te deu uma família, ele não se arrependeu de ter te dado uma família. Se Deus te deu um casamento, ele não se arrependeu do casamento. Se Deus te deu um emprego, ele não se arrependeu. Deus não se arrepende do que faz. Quem se arrepende somos nós. Amém? Então veja que interessante. Então Jesus foi bem sincero: olha, eu vou falar a verdade para vocês, vocês não estão procurando por causa de sinais, mas porque vocês comeram o pão e não sentiram mais fome. Vocês não precisam mais trabalhar. Então ele começa a trabalhar, não pela comida que perece, não pelo pão que vocês comeram, porque ali Jesus multiplicou matéria, a matéria do pão, a matéria do peixe, ele multiplicou ali. Então ele diz: trabalhe não por isso, não por essa coisa material que vocês comeram, mas trabalhar pelas coisas que são do alto, pelas coisas que permanecem para a vida eterna. Porque a pessoa come ali, daqui 3 horas está com fome de novo. Isso quando não está com fome, depois de meia hora já está com fome outra vez. Depende da comida, né? Eu funciono assim. Então o que acontece? O que Jesus estava dizendo? Trabalhai. Isso é uma coisa muito forte, porque trabalho, a palavra já diz, trabalho, trabalhar dá trabalho. Amém? Então quando ele diz trabalhar por aquilo que permanece pela vida eterna, é a pessoa que ela busca e se esforça pelas coisas de Deus. Amém? Como as irmãs que vieram aqui ontem, lavaram a igreja
pelas coisas do homem, mas pelas coisas de quem? De Deus. Amém? Então, quando nós viemos para a presença de Deus, eu como pastor posso dizer que muitas pessoas vêm até Deus querendo um casamento, querendo que Deus prepare alguém para a sua vida, ou a pessoa se separe e quer que Deus traga de volta a pessoa. É difícil, é raro. Deus já testemunha porque ele tem experiência com isso também. Alguém que vem para a igreja e diz: não, eu vim porque eu estou arrependido dos meus pecados, eu quero que Deus me perdoe e eu quero obedecer a Deus. É raro, acontece, mas é raro. A maioria vem para Deus com uma segunda intenção. Eles querem que Deus dê alguma coisa para eles. E o que Deus está querendo dizer? Não é que ele não dá, porque se ele não desse, ele não tinha multiplicado como o peixe. Amém? Mas o que ele está dizendo é: qual é o foco do nosso trabalho? Qual é o foco do nosso esforço por Deus? Eu vi um homem dizendo que se ele não fosse bispo, ele ia pedir para Deus dinheiro. Ele me chamou, eu pedi muito dinheiro, eu quero dinheiro, meu Deus, eu quero dinheiro. Está trabalhando pelas coisas da terra. E o que Jesus falou? Buscar bastante dinheiro? Que ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. Amém? Mas juntar tesouros onde? No céu. E como se junta tesouro no céu? Lembra daquele rico? Ele chega para Jesus: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e disse: olha, guarda os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não rouba, não adultera. Isso aí é o que eu feito desde novinho. Mas só falta uma coisa para você. Vende o que você tem e faz o quê? Dá aos pobres. Aí Jesus completa: então terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Amém? Então quando você junta tesouro no céu? É quando você faz isso aqui, a caridade. Amém? A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Está na Bíblia, não é ditado popular. Amém? Ao mesmo tempo que ela diz que se alguém ouve o clamor do pobre e não ouvir, um dia clamará e Deus não responderá. Então você que traz o seu alimento, você que já trouxe outras vezes, que talvez você não trouxe hoje, não sei, mas você trouxe outras vezes, você tem um tesouro guardado no céu. Amém? É como se fosse uma poupança, irmão. Como funciona a poupança? Todo mês, quem realmente segue esse critério, né? Todo mês ela coloca. Eu tinha uma vizinha que todo mês ela colocava R$20. Aí tinha gente que falava assim, o nome dela era Mira. Quer dizer, o nome dela não era Mira, mas eu conheci ela como Mira. E todo dia R$20. Ela chegou para minha mãe e falava: todo mês eu coloco R$20 na minha poupança. Eu ia ficar quieta, mas outras pessoas falavam: o que é isso? O que você vai fazer com R$20? Colocar R$20 todo mês não vai adiantar nada. Só que nessa sequência dela por R$20, ela reformou a casa dela com R$20, um pouquinho. Por isso Jesus disse: se for fiel no pouco, sobre o muito, tudo começa no pouco. Ninguém chega aqui com a parede pronta, vamos montar aqui um salão para a igreja, e um dia eu coloco uma parede, coloco a outra e já não. É bloco por bloco. Amém? Então o que isso quer dizer? A mesma coisa no céu. É uma caridade que você faz hoje. É uma palavra de consolo, porque caridade não é só comida e bebida. Às vezes a pessoa não está precisando de comida, às vezes a casa ela tem comida para dar, mas a pessoa está precisando de uma palavra, e você vai dar essa palavra para essa pessoa. Seu depósito no céu é feito na hora. Amém? Quando você faz o bem para alguém, quando você consola alguém, você está depositando na sua conta no céu. Quem está entendendo diz amém? A Bíblia diz em Malaquias 4, Malaquias 3, diz em Apocalipse, diz em Atos. O que o anjo falou para Cornélio? Cornélio, as tuas orações e as tuas estão diante de Deus em memória. Amém? Malaquias e Apocalipse diz que diante de Deus não é do lado, não é atrás, é diante, é na frente dele. Tem um memorial. Tem o quê? Um memorial com tudo aquilo que a gente faz. Amém? Então não se arrependa do bem que você faz, porque ele não é vão. A pessoa pode virar as costas para você, falar que você não presta, porque é assim, né? Enquanto você presta, você é o amor, a pessoa te ama, a pessoa faz. Mas no dia que você fala uma vez não,
a maioria, não todos, mas a maioria, pega raiva de você, te xinga, você não presta, mas não ligue, porque o teu depósito está sendo feito no céu. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele continua dizendo, Ele fala, olha, aí os homens perguntam assim, aí Jesus diz, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o segura. Então o pessoal pergunta, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Como se fossem várias obras. E nós faremos então, Senhor, para executar as obras de Deus? Jesus então responde, a obra de Deus. Ele não responde às obras de Deus. Ele diz, a obra de Deus. Uma só. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. E quem que Deus enviou? Jesus. Porque todos os outros profetas da Bíblia, sem exceção, todos nasceram de um pai biológico, de uma mãe biológica, todos vieram de uma genealogia. Nenhum deles veio como Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Nenhum profeta veio, como se diz, da mesma substância de Deus como foi Jesus. Por isso que Jesus é chamado de unigênito. Amém? Veio da mesma substância que o Pai. Amém? Então Jesus foi o único que ouviu tudo de Deus desde antes do primeiro ser criado. Ele mesmo disse, a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Ele mesmo disse, eu falo conforme eu ouvi do meu Pai. Ou seja, Jesus ele não veio, eu vou falar aqui o que eu acho. Olha gente, eu acho assim, não. Jesus ele falava, eu falo conforme o Pai falou para mim falar. E assim são os mensageiros de Deus. Eu não posso chegar aqui e falar, irmão, eu acho que é assim. Não, eu tenho que falar conforme as palavras de Jesus. Porque Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Amém? Então quando a gente vem para o altar, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que isolar o nosso eu. O achismo tem que ficar de lado e só pode aparecer a mensagem que Jesus mandou aparecer. Amém? Então quando Jesus fala que traz aquele que enviou, por que Jesus diz que a única obra é essa? Porque quem realmente crê de verdade vai obedecer. Você acha que se aí fora todo mundo tivesse a certeza que se morresse sem Deus ia para o inferno, você acha que não estava todo mundo na igreja? Estava. É porque na verdade as pessoas não creem. As pessoas elas são, como eu posso dizer, vou dar um exemplo para vocês, o futebol. A pessoa mata por um time, por uma coisa abstrata aqui. Na verdade o time, entre aspas, ele é uma corporação, ele é uma empresa que não está nem aí com seus torcedores. Eles querem lucrar, só isso, mais nada. E a pessoa vai lá, mata, fica lá gritando, gasta dinheiro, gasta tempo, gasta saúde, se arrisca, se envolve em briga, xinga, desfaz amizade, por uma ilusão, porque ele quer mostrar para o outro que ele defende a camisa, que não dá nada para ele. Quem está entendendo? Ele diz amém. Aí pense, se as pessoas se esforçam para lutar por nada, porque isso é lutar por nada, por uma coisa que não vai mudar nada na vida deles, imagina se você chegar para alguém e falar que crê em Deus, a maioria vai falar que crê, a maioria vai falar que crê em Jesus. Só que Jesus disse, aquele que me ama é o que guarda o meu mandamento. Então quem realmente crê de verdade, ele obedece. Quem acredita de verdade não brinca com as coisas. Quem está entendendo diz amém? Por isso Jesus disse que a obra é uma só. Porque se você crê, você vai cumprir o que ele pediu. Então, para encerrar, então os homens perguntam, que sinal tu fazes para que creiamos em ti? Irmão, o que eles estavam fazendo aqui? Dando desculpa. Por que eles estavam dando desculpa? Porque eles estavam atrás de Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha dado o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. Então eles não tinham mais o que pedir. Só que a pessoa, quando ela quer dar uma desculpa para Deus, ela repete tudo. Mas será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai fazer aquilo? Hoje eu já dou um ponto final. Eu estava atendendo a minha irmã, mas e o fulano? Será que ele vai voltar para mim? Será que não sei o que? Eu falei, irmão, eu já falei para você.
Quem está entendendo? Diz amém. Ah, mas é que eu gosto tanto dele. Mas o que Deus vai fazer? Deus não faz amarração amorosa, irmão. Amém? Deus o que dizer? O que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer Deus ir lá e fazer o homem encostar da mulher. Amém? Então o que eu quero dizer para vocês, os sinais eles já tinham, mas eles sempre estavam buscando mais. Tem pessoas que elas são reveladas na igreja com frequência, e quando ela não é revelada, eu falo que eu já vi isso. Eu fui numa igreja que foi onde eu descobri que Deus falava com as pessoas, que eu não sabia que Deus falava com as pessoas, e era muita revelação. E no dia que não tinha revelação, o pessoal saía bravo da igreja, a gente saía nervoso, hoje nem teve revelação, mas teve a pregação da palavra, a maior revelação, teve o evangelho, amém? Mas é o que? A pessoa vai se acostumando. Então toda hora Jesus tinha que dar um sinal. Jesus já tinha transformado em mim, Jesus já tinha feito paralítico, Jesus já tinha feito tantas coisas, irmão, mas eles queriam mais um, para crer mesmo, para confirmar mesmo. Mas será que é mesmo? Então, irmãos, aprenda a confiar no sinal que Deus já deu para você. Amém? Não fique, porque cria-se vício espiritual. Vício é tudo aquilo que você precisa toda hora repetir para se sentir bem. E tem pessoa que toda hora ele precisa alguma coisa para ele confirmar que ele acredita. Mas quando a pessoa crê de verdade, a fé dela é inabalável. Amém? Ela passa o que for, ela está na rocha. Veio o vento que for, a tempestade que for, ela permanece firme, porque ela já tem uma fé verdadeira em Deus. Amém? Aí os homens chegaram, mas que sinal o senhor dá? O que o senhor opera depois de tantos milagres? Por isso eu falo para você não se arrepender do bem que você faz. Depois de tanta coisa que ele já tinha feito, pessoal, por que o senhor faz? Que sinal você faz? Como se ele não tivesse feito nada. Como se eles não tivessem comido do alimento que Jesus multiplicou. Amém? Então veja que interessante. Por exemplo, ontem eu estava conversando. Era com a irmã Antônia. A irmã Antônia falou um negócio para mim que eu já carrego comigo, que era a questão de você não ser ingrato, de você não cuspir no prato que você comeu, de quando você abrir uma porta, quando você sai daquela porta, você não bater ela, mas você deixar ela aberta, porque se um dia você precisar voltar, ela vai estar aberta para você. Por isso que eu não falo mal, irmão, nem da igreja católica, amém? Eu não falo mal de algumas denominações que eu passei, mas eu denuncio os erros deles, amém? Porque não é porque você não está mais lá, eu não, como se diz, eu não digo por mim que feche, que a igreja não presta, porque eu aprendi coisas boas em todas, amém? Então a mesma coisa é na igreja. Teve várias pessoas aqui que receberam milagres e que depois saíram da igreja e falaram mal de mim, falaram mal da igreja. Pessoas que, se não fosse a mão de Deus, talvez eles estariam vivos mais, né? E Deus fez um milagre. Então são pessoas ingratas que estão fazendo o mesmo que fizeram com Jesus. Então se prepare para isso. Vai ter gente que vai comer na tua mesa e depois vai achar ruim ainda. Eu lembro que teve uma mulher, ela teve um casamento, fez aquele casamento, aquela festa. A convidada foi, comeu, se divertiu no casamento. Depois a própria convidada saiu falando mal do casamento, falando mal da comida, e ainda foi fazer uma culpa para destruir o casamento, e ela foi. Então eu quero dizer para você, a tua fé não pode ser abalada por isso, porque isso aconteceu com Jesus e não abalou a fé de Jesus. Jesus olhou para eles e falou: vocês são muito ingratos, vou embora, tchau. Porque uma vez Jesus falou: e se vocês vissem o Filho do Homem subir ao céu? Porque se Jesus quisesse, ele voltava para o Pai, ele não era obrigado a morrer. Se ele quisesse, ele acabava tudo, amém? Mas diz que ele se enterrou, por isso ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, e depois eu pego ela de volta, amém? Então, irmão, nós temos que ter isso, na família também. Às vezes você faz tudo por um familiar seu. Eu tiro isso pela vizinhança, às vezes que nós encontramos algumas pessoas, que a mãe deu tudo, o pai deu tudo, mimou a pessoa tinha tudo na vida, mas decidiu ir para o crime, decidiu usar droga, roubar, decidiu fazer o que não presta. É uma ingratidão contra o pai e contra a mãe. Mas tem como culpar o pai e a mãe? Não tem, porque é escolha de cada um. Amém?
Então, irmão, às vezes você se esforça por alguém, a pessoa não dá valor, mas não se arrependa. Porque o que você faz de bom, você está plantando na tua própria vida. Esse bem mais cedo ou mais tarde vai voltar para você. Então, Jesus chega e diz: olha, na verdade eu digo para vocês, que vocês comeram maná no deserto. Vocês comeram o pão no deserto, mas vocês voltaram a ter fome. Os vossos pais comeram e morreram. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Moisés foi um profeta, foi. Um profeta intermediário, não foi um profeta eterno, digamos assim. Foi um profeta. Só que todos os milagres que ele fez não foi suficiente para garantir salvação de ninguém. Isso nos mostra, por exemplo, essas pessoas participaram do milagre, participaram do pão, participaram do peixe que Jesus multiplicou, mas eles ainda não eram salvos, porque eles não criam em Jesus. Então, irmão, não é porque uma pessoa recebeu um milagre que a pessoa está com a salvação garantida. Amém? Tem gente que pensa: eu recebi um milagre, David, porque eu tenho muita fé, então eu não preciso mais servir Deus. Eu vou para a igreja porque Deus me cura aqui, ó. Deus me cura aqui, eu não preciso não. E a pessoa sai do corpo de Cristo, que é a igreja, pensando que está salvo. E Judas, que ele não só viveu milagre, mas ele também operou milagres no nome de Jesus. E na última hora o homem fez o pior de tudo. Então eu quero dizer para você: você pode ter uma vida abençoada. Deus abençoa mesmo, Deus dá milagre mesmo, mas isso não te tira a responsabilidade de permanecer no caminho de Deus. Amém? Então ele diz: agora, é Deus quem nos dá o verdadeiro pão. E ele fala que esse pão não é um pão de farinha de trigo. Jesus fala que o pão é aquele, ou seja, é alguém, é uma pessoa. Que o pão que vem do céu verdadeiro é aquele que Deus enviou. Jesus estava falando dele mesmo. É o pão que dá vida ao mundo. Por que Jesus fala que dá vida ao mundo? Porque se Jesus não viesse para restaurar, irmão, acho que o mundo nem existiria mais. E não é porque Deus tinha destruído o mundo, porque Deus prometeu que não vai mais destruir o mundo, mas o próprio homem queria destruir o mundo. Porque falta de tentativas não foi. Tivemos a bomba lá que jogaram em Hiroshima, né, Deus? A bomba que devastou o país inteiro. Agora é bomba atômica, é guerra, é isso, é aquilo. O mundo só não acaba, irmão, porque Deus cuida ainda. Amém? Mas se Jesus não tivesse vindo, o mundo teria acabado. Você acha que não é Deus que ilumina o médico para descobrir como curar uma doença? É Deus que ilumina. O homem, irmão, ele pensa que inventa alguma coisa, mas é Deus apenas ilumina ele. Porque se não tivesse a matéria-prima da natureza, o homem não criaria nada. Amém? Não inventaria nada. Então o homem ele não inventa, ele apenas aprende a misturar as coisas. Amém? Então tudo é iluminação que Deus dá para a pessoa. Então veja que coisa interessante. Jesus diz que Ele é o pão, porque Ele é que dá vida. Ele é que dá vida para a pessoa, Ele que dá a força. E Jesus ele vai dar força para você também, para você continuar firme, para você continuar sendo uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe, um bom filho, um bom pai, amém? Um bom servo de Deus, porque sem pão você não vai conseguir, e esse pão é Jesus, amém? Então, olha que coisa interessante. Então no final ele diz: olha, tudo que o Pai me dá virá a mim. Porque o Magno falou uma coisa aqui, e é verdade. O Pai nos deu a Jesus, Ele nos entregou a Jesus. Jesus disse que o Pai deu a Ele o poder sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Amém? Por isso Ele disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Então o Pai nos entregou a Jesus, nós somos ovelhas de Jesus. Por isso que nós somos chamados de igreja de Jesus. Igreja significa comunidade. Amém? Povo. Nós somos povo de Jesus. Amém? Então ele diz: virá a mim. Se você encontrou Jesus, pode agradecer a Deus que foi o Pai que trouxe você para Ele. Amém? Não foi você que falou: acho que eu vou seguir Jesus agora, me deu uma ideia que eu vou para a igreja. Não, foi o Pai que trouxe você, porque Ele viu algo especial dentro de você. Ou foi a tua fé, ou foi a tua sinceridade, alguma coisa Ele viu em você que agradou Ele. Que a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, procurando os fiéis. Jesus: meus olhos procurarão os fiéis da terra. Às vezes é a tua honestidade que Deus diz: olha, se aqui esse cara aqui é honesto, eu vou
igreja, eu quero ele na minha casa, eu vou trazer ele para a minha igreja. Amém? É isso que chama a atenção de Deus. Amém? Então, Jesus mesmo diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Amém? É o verdadeiro. Então você está aqui porque Deus um dia te procurou. Agora você vê a diferença? Os homens estavam procurando Jesus por causa de milagre. Mas quem ama a Deus de verdade é Deus que procura a pessoa. Olha a diferença, irmão. Isso é muito forte, amém? E para terminar, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele está falando espiritualmente falando, amém? Porque você tem certeza do Deus que você serve, você está num refúgio. Agora é interessante o que ele diz: porque eu desci do céu. Quem vier nos estudos bíblicos lembra, e eu sempre repito aqui de vez em quando, que Jesus ele foi o primeiro a ser criado por Deus. Ele foi criado primeiro, ele era a mesma substância que Deus. Amém? Na mesma substância. É como eu sempre dou o exemplo aqui do oceano e da gota de água. Que o oceano é de água, sim ou não? A gota também, né? Só que a gota não é o oceano não é a gota, assim é Deus e Jesus. Amém? Então Jesus, antes dele vir carne, porque tem gente que pensa que Jesus só existiu quando nasceu aqui no ventre de Maria, mas não. Antes de todas as coisas, João capítulo 1, nada do que foi feito sem ele, nada. Amém? Então, primeiro foi Jesus, o primeiro criado. Através de Jesus foi que Deus criou todas as outras coisas, todos os outros anjos. Porque se você ler Jó 37:38, você vai ver que o mundo espiritual existe há muito tempo antes de Deus criar o mundo material. Amém? E Jesus já estava lá. Por isso ele dizia: eu desci do céu. Amém? Então, cara, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmão, servir Deus é isso aqui. Servir Deus não é fazer a nossa vontade. Amém? É fazer a vontade dele. Nem eu tenho vontade própria. Eu estou aqui para fazer a vontade dele, não a minha vontade. Amém? Ele diz, aí ele diz que a vontade do Pai que está no céu é esta: que nenhum de todos o que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa ressurreição no último dia, ela é citada aqui em João, depois ela é citada lá no capítulo 11 de novo, ela é citada em Apocalipse, ela é citada em Mateus 25. Jesus ele fala de uma ressurreição que é a ressurreição do último dia. Vocês já devem ter ouvido por aí uma doutrina que fala do arrebatamento, que diz que quando Jesus vir, os mortos vão ressuscitar primeiro e vão subir com ele. Sim ou não? Quem já viu isso? Quem já ouviu isso diz amém. Amém. Tem até filmes que fizeram dizendo isso. E aí falava que depois de 3 anos e meio, aí ia ter a grande tribulação, e depois de 3 anos e meio Jesus volta com essas mesmas pessoas que ressuscitaram e volta com ele. Mas irmão, 7 anos depois não é o último dia. Amém? A Bíblia cita que a vinda de Jesus não vai ter essa vinda, arrebatamento, tribulação, a igreja vai e depois volta. A Bíblia não ensina isso. Inventaram essa doutrina, eu acho que foi ano de 1900 ou 1800, por um pastor que inventou. Nunca teve essa doutrina em nenhuma igreja cristã. Ele inventou e pegou, porque as pessoas gostam de copiar as outras. Então as igrejas começaram a pegar as revistas de escolas dominicais e começaram a pôr em suas igrejas e falar: isso é preguiça de estudar a Bíblia, porque já quer pegar tudo pronto e vai ler e vai explicando, nem sabe se é aquilo mesmo. A Bíblia, irmão, só cita que o arrebatamento vai ser assim. No dia que, aliás, arrebatamento na Bíblia não cita arrebatamento. A Bíblia diz que Jesus vem, há a ressurreição. Diz que o máximo que nós subiremos é até a altura das nuvens, porque diz que ele vai ordenar os anjos colocar os ímpios à sua esquerda e os justos à sua direita, e haverá o juízo final. Amém? E o pior é que ele diz que, depois você lê na sua Bíblia, Mateus 25, tanto o justo quanto o injusto vão ressuscitar no último dia. Apocalipse diz que ressuscitarão para serem julgados, e então os justos entrarão para a vida eterna. Você vê que em nenhum momento ele cita: ó, gente, eu venho com vocês, tá? Vocês ficaram comigo 7 anos, depois a gente volta para cá. Não existe isso na Bíblia. Amém? Não existe isso na Bíblia. Isso foi uma doutrina inventada pelas pessoas. Então não caia nessa. Amém? Não fique com medo, a grande tribulação já está acontecendo.
Ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. E outra, quem defende essa doutrina ainda fala assim, que quem não subir com Jesus vai ficar na grande tribulação, com o anticristo. Só que nós já lemos na Bíblia que o anticristo está aqui desde quando? Desde o início do mundo. Ele não é uma pessoa que vai vir marcando todo mundo, chipando todo mundo, não. É um espírito, a Bíblia diz que é um espírito que vem desde o começo do mundo, lutando contra a igreja. E até hoje ele está no mundo. Amém? Leia a Epístola de João. Por isso, quando você lê o Novo Testamento, ele vai explicar tudo para você. Amém? Então veja que coisa interessante. O que eu quero dizer para você, para que você não fique preocupado, que Apocalipse diz que muitos chegam até o céu, porque depois que a gente morre aqui, a nossa alma vai para Deus, e perguntam para eles, quem são esses que estão vestidos de branco? Jesus fala, esses são os que vieram da grande tribulação, que morreram, mas não negaram a sua fé em Cristo. Amém? Porque a gente no Brasil, irmão, a gente está no paraíso. Mas sabe quem está sentindo uma grande tribulação? Quem mora no Iraque, quem mora no Paquistão, quem mora na Síria, que você não pode andar com a Bíblia na mão, que o pessoal já quer te matar, que mata por você ser cristão, só pelo fato de você ser cristão, já te mata. Isso é uma grande tribulação. Quem está entendendo diz amém? Então essas pessoas que morrem, esses mártires, são esses que eles viram lá em Apocalipse. Mas eles dizem que eles chegam clamando, Deus, até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? E Deus diz que ainda é necessário que espere mais um pouco, para que ele termine de juntar todas as ovelhas dele no aprisco. Amém? E então Jesus venha e volte para fazer a diferença. Quando Jesus vir, ele não volta duas vezes, ele vai voltar uma vez só. E diz a Bíblia que ele veio para restaurar a terra. Amém? Então, ele diz, portanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Fique em pé em nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui cremos, todos nós que estamos aqui acreditamos, porque não é fácil. Vários de vocês passaram a madrugada praticamente acordados, mas estão aqui. O que te levou a isso? Fé em Deus. Amém? Fé em Deus. Só David aqui, só uma dele que está aqui de pé, coitado, que não conseguiu dormir. Mas sabe o que trouxe ele para cá? Fé em Deus. Amém? Fé em Deus. Então que nessa hora você venha falar, Deus, obrigado. Não só pelo que o Senhor multiplicou na minha vida, não só pela água que o Senhor transformou em vida na minha vida, mas porque o Senhor me chamou, o Senhor me deu a vida eterna. Amém? Porque o Senhor me deu o pão, que é o Senhor mesmo, na minha vida, que é o sentido da Santa Ceia. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor Jesus, nós reconhecemos que Tu és o pão vivo, o pão da vida. Nós aprendemos que o milagre, ele é sinais do Senhor para provocar em nós a fé em Ti, e que nós devemos Te servir não só pelos milagres, porque o Senhor faz mesmo, o Senhor cura mesmo, o Senhor multiplica mesmo, o Senhor faz fazer coisas extraordinárias, mas nós temos que trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, e trabalhar e guardar os mandamentos. É não roubar, não adulterar, é honrar pai e mãe, é não tomar o nome de Deus em vão, é andar, Senhor, principalmente na prática da caridade. Obrigado, porque nós sabemos que no céu há um depósito que o ladrão não pode entrar. Sabemos que no reino de Deus há um depósito, Senhor, que ninguém pode hackear, que ninguém pode tirar o que é depositado ali, que são os depósitos da caridade. Pai, que a cada dia nós venhamos ser caridosos para aqueles que precisam. Que o Senhor nos dê sabedoria, para que não sejamos enganados por estelionatários, para que não sejamos enganados, Senhor, por qualquer outra coisa, mas que em nome de Jesus Cristo, aqueles que realmente precisam, nós tenhamos condições de praticar a caridade, Pai. E que a principal caridade nós venhamos estar praticando dentro da nossa casa, na maneira que a gente fala com os nossos familiares, na maneira que a gente trabalha no nosso dia a dia. Meu Pai, que nós venhamos, Senhor, nos tornar cada dia melhores pais, mães, filhos. Pai, que em nome de Jesus, nós venhamos, Senhor, andar no Teu caminho, na Tua vontade sempre. Prepara o nosso coração, porque foi dado a palavra, foi dado o pão, que é Jesus para nós.
E nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Eu sei que por essa palavra a nossa alma já foi preparada para participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Vou pedir para que as diaconisas levem o pão e o suco de ouro para os irmãos, em nome de Jesus. Enquanto isso, você vai meditando sobre a sua vida. Se você precisa pedir perdão, peça nessa hora. Mas não deixe de participar do corpo e do sangue de Jesus, porque é muito importante para você, é muito importante para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Diga assim: meu Deus, transforma este pão no corpo de Cristo, que foi dado por mim, em nome de Jesus. Agora, com todo amor, com todo carinho, coma do pão, em nome de Jesus. Levante agora o cálice, semelhantemente depois de cear. O Senhor Jesus tomou o cálice com o fruto da videira, o suco de uva, e ele disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado por muitos, o sangue da nova e eterna aliança. Diga assim: meu Deus, transforma este cálice no sangue de Jesus, o sangue que me comprou, o sangue que garante a minha salvação. Agora, com todo amor e com todo carinho, beba agora, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por podermos participar do corpo e do sangue de Jesus. Senhor, nós sabemos que o teu corpo é a tua palavra, Senhor, o teu sangue são os seus ensinamentos e a prática dos seus ensinamentos. E que, em nome de Jesus, só de ter participado dessa Santa Ceia, se tinha alguém doente ou enfermo, Senhor, que seja curado nessa hora, que receba a cura, que receba a saúde perfeita, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor veio e trouxe a mensagem do Pai. Pai, nós te agradecemos porque tu enviaste o teu único filho, o Filho unigênito, para trazer a tua mensagem, para morrer por nós.
nós te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, porque Ele venceu por nós e nós venceremos também. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes e fiéis. Eu agradeço, Pai querido, porque o Senhor ressuscitou a Jesus, mostrando que nem a morte pode com o Senhor, que nem a morte, meu Deus, é difícil para Ti, que o Senhor tem solução para tudo. Você que trouxe a bênção da família, pegue nas suas mãos neste momento, se você trouxe água, roupa, alguma coisa, pegue nas suas mãos. Vamos apresentar agora o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos, Senhor, a nossa família em Tuas mãos. Pai bendito e todo-poderoso, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha dar a união, a saúde, a paz, o amor, a prosperidade, o respeito, a proteção, a sabedoria. Eu peço ao Senhor pela minha filha, por mim, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu peço ao Senhor também por todos os que estão aqui. Senhor, a nossa casa, a nossa família é do Senhor. A nossa casa, a nossa família pertence a Ti, Tu és o dono da nossa casa. O Senhor não faz acepção de pessoas, e foi dito a Cornélio: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu creio, nós cremos, então nós e a nossa casa seremos salvos. Mas o nosso prazer, Senhor, a nossa alegria é ver a nossa família junto com a gente, Te louvando junto com a gente, Te servindo junto com a gente, se prostrando a Ti junto com a gente. Então, Senhor, traz os maridos das irmãs, traz, Senhor, os filhos, traz, Senhor, os enteados, traz os maridos, as esposas, traz, Senhor, os nossos parentes e familiares. Que a nossa casa seja um pedaço do céu, que a nossa família, Senhor, seja sempre harmonia, seja sempre paz, seja sempre luz. Coloca os Seus anjos, Senhor, livrando, Senhor. O Senhor prometeu para a igreja de Filadélfia: como você guardou minha palavra, eu também vou te guardar na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Guarda a nossa casa, Senhor, porque nós temos guardado a Tua palavra. Guarda-nos dessa tribulação que assola o mundo, porque nós temos guardado a Tua palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, livra a nossa descendência dos vícios, livra, Senhor, a nossa descendência dessas pragas do mundo, Pai. Que a nossa descendência seja iluminada e guiada por Ti. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Diga assim: meu Deus, a minha família está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue nas suas mãos. Vamos apresentar agora para Deus, em nome de Jesus. Você que não trouxe, não fique triste, porque a maior e melhor oferta é a tua presença na casa de Deus, amém? Bom, estou muito feliz porque o ventilador resolve mesmo, hein? Antes eu ficava aqui todo molhado, agora eu estou tranquilo, de bênção, graças a Deus, melhorou bastante, né? Então, pegue nas suas mãos, vamos apresentar a Deus em nome de Jesus. E aí, depois que os irmãos ofertarem, os irmãos não esqueçam de colocar os seus nomes ali, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós apresentamos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, ofertamos porque confiamos em Ti e sabemos que tudo que vem nas nossas mãos é o Senhor quem prepara, é o Senhor que nos dá a providência. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe as nossas fontes de renda, multiplica os nossos lucros, multiplica, Senhor, a bênção do Senhor sobre a nossa vida financeira, que onde nós colocarmos as nossas mãos, onde nós colocarmos a nossa mente para trabalhar, Pai, que o Senhor venha prosperar e que venha dar certo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém? Você que trouxe, coloque ali, eu vou ungir os irmãos, em nome de Jesus, quando Deus de louvo a Deus comigo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, possamos ter a vida de cada
em nome de Jesus, porque eu vou dar os estudos, como fala? Nos cultos mesmo, mas eu não vou falar quando. Vocês vão vir nos cultos e alguns dias vai ser estudo sem os irmãos saber, tá bom? Porque eu preciso ensinar, vocês têm que aprender. Só que eu tenho que pegar todo mundo de surpresa, senão os irmãos não vêm. Amém? Em nome de Jesus. Então tá, quarta-feira, campanha com os diáconos, campanha abençoada, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você que vai estar pregando? Acredite, né? Tá bom. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Estou feliz porque Deus está levantando os diáconos aqui na igreja como pregadores da mensagem dele. Amém? Isso é muito importante. Que a minha vontade é que todos vocês sejam usados por Deus em tudo, não só na palavra, mas na cura, na libertação. Amém? Em nome de Jesus. E sexta-feira vamos começar a campanha de libertação. Eu vou dar o salmo ungido para vocês, tá bom? Na sexta-feira, em nome de Jesus. Só isso, né? Não tem mais nada, né? Irmãos, e depois eu vou pegar a lista de ingressos que o irmão José me deu. Eu vou fazer a cotação, o orçamento, para saber o tanto que a gente vai gastar para colocar o altar um pouco mais para frente, para a gente subir o público. Porque quando chove forte, entra água aqui e está estragando um pouco por baixo, tá bom? E também porque vai ficar uma coisa mais bonita para Deus, e porque logo Deus vai preparar de dar o teclado aí, e o altar vai precisar estar arrumado mesmo, tá bom? Aí depois a gente faz igual a gente fez com os ventiladores. Aí a gente vê quanto que vai dar, a gente vê mais ou menos quanto que cada um dá para a gente poder fazer esse altar. Eu vou ouvir uma coisa muito bonita que eu vou fazer aqui nesse altar, tá bom? O painel que eu vi para a gente pôr aqui atrás, eu achei por R$240. Só que antes de eu mexer na parede, eu quero mexer no chão aqui do altar, tá bom? Depois a gente mexe na parede, tá? Mas vai ficar uma coisa muito bonita para Deus mesmo, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus então? Senhor, pelos alimentos, verdade. Vamos então agradecer a Deus, orar pelos alimentos e já agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós apresentamos ao Senhor os alimentos, Senhor, os utensílios domésticos que cada um trouxe, Pai, para ajudar aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que necessitam. Pai, abençoa cada pessoa que trouxe alimento, cada pessoa que trouxe, Senhor, coisas de higiene pessoal, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, não deixa, meu Pai, faltar na vida de ninguém, venha prosperar cada um, venha multiplicar, Senhor, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Está aí, meu Pai, a caridade do teu povo, e quem receber, Senhor amado, esses alimentos, quem receber, meu Pai querido, essa ajuda, que seja abençoado por ti também. Unge, meu Pai, esses alimentos em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós agradecemos por esse culto. Continua com cada um de nós. Nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, meu Pai, uma semana próspera. E assim nós agradecemos a Ti, fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, pois seja o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fiquem com todos nós agora e para sempre. Todos digam.